Olá, meninos e meninas, aqui é o seu professor de Física Ícaro falando. Essa aula de hoje eu vou contar aqui um pouco da minha rotina matinal, sobre o que é que eu faço. Eu já me acordo com fome, parece que eu tenho uma lombriga na barriga, não sei o que é. E se eu não comer na hora que eu me acordo, eu passo mal. E eu gosto de tomar um leitinho, né? Tomo aí uns 2 ou 3 copos de leite com uns 5 a 6 pães com um ovo. Fervo o leite, só que eu não bebo leite quente nem para ganhar dinheiro. Tem que ser temperaturazinha ambiente. A única coisa que eu gosto de tomar quente é café. Se o café estiver quente, eu misturo ali com leite, fica show de bola. Mas enfim, o que é que eu faço para eu esfriar o leite quando eu demoro mais a ferver, que eu saio atrasado para trabalhar? Para não perder muito tempo. Tá aqui a jarrinha do leite, né? A leiteirinha, cheia de leite quente, coisa mais linda. O que é que o tio faz? O tio pega a jarrinha do leite, vai lá na lavanderia, bota uma determinada quantidade de água no reservatório da lavanderia, uma quantidade que não cubra a jarrinha do leite, a leiteirinha, para não entrar água no leite, né? Aí eu dou uma imersãozinha no leite aqui, nessa água fria. Passa aí um determinado tempo, logo, rapidinho, o leite fica a uma temperatura suportável. Certo? Aí, gente, eu quero que vocês analisem essa situação aqui e pensem a respeito de o que é que tem a ver essa situação com que nós estamos estudando. Ora, nós estamos estudando calorimetria, certo? E a gente estudou isso aqui, ó, troca de calor. O que foi que nós aprendemos quando estudamos o conceito de troca de calor? Porque hoje nós vamos estudar o cálculo, tá certo? E para estudarmos o cálculo, não tem cálculo sem teoria. Ninguém faz uma fórmula sem primeiro analisar as leis, as teorias, o comportamento das substâncias, da natureza. Todo cálculo que é feito é baseado em uma teoria. Pois veja bem, o que foi que nós aprendemos lá no conceito de troca de calor? A gente aprendeu, né, que o calor vai do mais quente ao mais frio. Foi isso? Foi isso que nós aprendemos? Nós aprendemos que o corpo mais quente funciona como uma fonte de calor. O que é uma fonte de calor? É qualquer objeto, qualquer corpo que consiga transmitir calor para o outro. Tá certo? Para fazer isso, basta que ele esteja mais quente. Então veja bem, nós temos dois meios aqui. Nós temos o leite e nós temos a água que foi colocada na pia. Tente me dizer aí, né? Eu estou ouvindo vocês aqui. Tente me dizer, gente, quem é a fonte de calor? Quem vai passar calor para quem? O leite passa calor para essa água ou essa água passa calor para o leite? Ó, tá aqui o leitinho, botei aqui na pia, beleza? Tá aqui a água da pia, está fria, né? Está na temperatura do dia. Hoje mesmo está congelando, né? Parece que tem aqui no apartamento que eu moro, parece que tem uma geleira debaixo da laje. Eu não sei o que é que está acontecendo, não. E é porque eu nem sou de sentir frio. Mas veja bem, quem é que vai passar calor para quem? O leite passa calor para a água passa calor para o leite. Quem está mais quente? É o leite, não é isso? Então, o que é que vai acontecer? Ó, a transmissão de calor aqui vai ser nesse sentido, do leite para a água. Tá certo? Então vai haver troca de calor. O que é que vai acontecer aqui? Troca de calor, né? O leite vai passar calor para a água. Aí nós já estudamos outro conceito. Estudamos o conceito de equilíbrio térmico. Ok. O que é que o equilíbrio térmico tem a ver aqui? Ó? Só tudo, né? Até que momento, gente, vamos relembrar isso aí? Até que ponto, né, o leite vai passar calor para essa água? Será que vai ser infinito?
Será que a água vai tirar todo o calor do leite? Né? O que é que vai acontecer? Ó? Vamos relembrar esse fato. O leite, vou anotar aqui, para vocês anotarem aí no caderno de vocês, para não esquecer. O leite passará calor para a água até que o equilíbrio térmico seja atingido. Tá certo? Ou seja, se atingir o equilíbrio térmico, o que é que vai acontecer? A temperatura da água vai ficar igual à temperatura final do leite. Vamos supor, botei o leite aqui, estava com 90 graus Celsius. Certo? A água aqui está com 20 graus Celsius. Se eu tivesse um termômetro aqui, eu ia já fazer a prática para vocês. Ó, o leite está com 90, a água está com 20. Quem está mais quente? Com certeza o leite. Vai passar calor, vai passar calor, vai passar calor, até que haja uma igualdade aí nas temperaturas. Então vamos imaginar que após a troca de calor, a água tenha ficado, a água vai esquentar, não vai? Se você tirar o leite aqui da pia e botar a mão na água, você vai sentir que a água subiu, esquentou um pouquinho. Ela não vai ficar fria como estava não, com certeza. Ela retirou o calor do leite, né? Vamos supor que a água tenha ficado aí com 40 graus Celsius, né? Se a água ficou com 40, o leite também ficou a 40 graus Celsius. Um exemplo. Tem como. Depois, é justamente o que a gente vai aprender hoje, a calcular, né? Pelo menos o princípio de como é que devemos fazer para calcular essa temperatura final aqui, ó. Tá certo? A gente vai aprender a calcular essa temperatura final, certo? Só depois que a gente aprender a fórmula de hoje, que a gente vai aprender hoje. Gente, então vocês já entenderam que vai haver passagem de calor do leite para a água, tá bom? Como na aula passada, né, no vídeo anterior, a gente aprendeu o quê? Aprendemos, ó, vou anotar aqui para vocês não se esquecerem. Aprendemos a equação fundamental da calorimetria. Como é essa equação, gente? Para que ela serve? Justamente para calcular a quantidade de calor que uma substância perde ou ganha. Então, se eu quisesse calcular quanto foi de calor que o leite perdeu para a água, como é que eu ia fazer? A quantidade de calor que o leite perdeu para a água é igual a massa de leite vezes o calor específico do leite vezes a variação na temperatura do leite. Tá certo? Essa é a nossa equação fundamental da calorimetria. Q é a quantidade de calor, M é a massa, C, calor específico. Tem gente que confunde esse com esse, tá bom? A quantidade de calor é a quantidade de calor perdida ou recebida naquele momento ali que está havendo a troca de calor. O calor específico, o Czinho, é do material. Tá certo? Independente de onde ele esteja, ele vai ter esse calor específico aqui. Calor específico é a capacidade que um material tem de receber calor ou perder. Isso aqui vai me dizer se o material é um bom condutor de calor ou um mau condutor de calor. É só isso que esse calor específico diz. Tá certo? E ΔT é a variação da temperatura. Quanto foi que a temperatura subiu ou quanto foi que a temperatura caiu com a troca de calor. Pois bem. Onde é que o tio quer chegar aqui? Eu quero chegar no seguinte: se o leite, fiz aqui o cálculo, usei a fórmula e descobri o seguinte: se o leite perdeu, quero que vocês raciocinem isso comigo. Se o leite, depois que eu fiz o cálculo, eu descobri, certo, que o leite perdeu
200 calorias de calor. Um exemplo. Não fiz o cálculo não, estou só imaginando. Se o leite perdeu 200 calorias de calor, né, que é a quantidade de calor, ou seja, vou até botar entre parênteses aqui, o que são essas 200 calorias? É a quantidade de calor que o leite perdeu, ou seja, é a letra Q do leite, tá bom? Então, se o leite perdeu 200 calorias, vírgula, estou fazendo essa pergunta para vocês refletirem, ó. Quantas calorias a água recebeu? Imagina aí, vamos pensar. Olha que pergunta difícil. Se o leite perdeu 200 calorias, quantas calorias a água recebeu? Gente, a água recebeu calor de quem mesmo? Quem é que está trocando calor? O leite, aqui o desenho, ó. Quem está trocando calor? O leite e a água. Então, se o leite perdeu 200 calorias, para onde foi essas 200 calorias? Imagine que só esteja havendo troca de calor aqui entre o leite e a água. Esqueça o ambiente, desconsidere o ambiente. Tá certo? Então, se o leite perdeu 200 calorias, quantas calorias a água recebeu? Ora, sem sombra de dúvidas, a água recebeu 200 calorias. De onde veio essas 200 calorias? Vieram de onde? Vieram do leite, certo? Mas por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque eu quero chegar na fórmula que nós vamos aprender hoje, certo? Vamos lá, o princípio da fórmula aqui, ó. A quantidade de calor perdida por alguém, por algum corpo, por algum objeto, vai ser igual a quê? Vai ser igual à quantidade de calor recebida pelo outro. Tá certo? Não vai haver troca de calor? Para ter troca de calor, não tem que ter dois caras trocando calor, né? No caso, quem está trocando calor aqui? O leite e a água. Quem perde calor? O leite. Quem ganha o calor? A água. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que no caso desse exemplo, a quantidade de calor perdida pelo leite é exatamente igual à quantidade de calor recebida pela água. Tá certo? Ok, gente? Ou vice-versa, a quantidade de calor recebida, vou botar o recebido desse lado aqui, a quantidade de calor recebida pela água é igual à quantidade de calor perdida pelo leite. Isso funciona em qualquer troca de calor, ou seja, independente de quem esteja participando dela. Tá bom? Por que eu botei a perdida desse lado aqui? Ó? Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês. Se a quantidade de calor aqui está sendo perdida pelo leite, né, se ela está sendo cedida, então significa dizer que ela tem um sinalzinho negativo. Vamos se lembrar da química, reações exotérmicas. Quem perde calor, reação exotérmica. Toda reação exotérmica, a quantidade de calor, a variação de entalpia é negativa. Tá bom? Então vamos lá. A quantidade de calor recebida é igual à quantidade de calor perdida. Qual é a diferença entre uma e outra? A quantidade recebida é positiva. A quantidade perdida é negativa. Se eu mandar esse cabo aqui para o lado esquerdo da igualdade, ó. Se eu mandar essa quantidade aqui para o lado esquerdo, como é que vai ficar? Fazendo uma equaçãozinha, ó. Quantidade de calor recebida, passando esse aqui para esse lado, o sinal não é negativo, vai ficar como? Positivo. Então, quantidade de calor recebida vai ficar mais, né? Mais, quem foi que veio para cá? A quantidade de calor perdida. E quem foi que sobrou desse lado aqui, ó? Se esse cara passou para cá, o que foi que sobrou do lado direito da igualdade? Sobrou alguém? Sobrou nada, né? Então vai ser igual a quê? A zero. Cheguei na fórmula que eu queria mostrar para vocês, ó. Simples assim. Eu quero que vocês reflitam sobre essa fórmula. Quantidade de calor que um dos materiais recebe, mais a quantidade de calor que o outro material perde, somando os dois é para dar quanto? Zero. Tá certo? Esse aqui é o princípio, certo, da troca de calor. É a fórmula fundamental da troca de calor. Você soma todas as quantidades de calores envolvidas, ou duas ou três, não sei quem é que está trocando calor. Pode ser mais de dois corpos também.
tiver 10, você soma todos os 10, mas uma coisa você vai saber. Que o calor que um perde, o calor que um ganha, quando você soma todo mundo, é para dar igual a quanto? A 0. Então anote essa fórmula aqui, tá certo? Que na próxima aula aí, quando a gente tiver oportunidade, eu vou dar um exemplo com números, tá certo? Espero que tenham dado para vocês compreenderem aí. Um grande abraço para vocês, até a próxima.